Boa noite a todos e a todas. Que delícia estar aqui com vocês na nossa 10ª aula dessa série de 12 aulas aí sobre fisioterapia respiratória na fibrose cística. Eu sou a Verônica, fundadora e diretora do Unidos pela Vida, e eu tô aqui hoje para conversar mais uma noite com vocês, ao lado do meu querido amigo Evanirso, que vai trazer muitas informações muito importante para vocês sobre nebulizadores para a fibrose cística. Lembrando que esse projeto é um projeto oferecido pela Vertex, em parceria com o Instituto Unidos pela Vida, e que eu tenho certeza que vai ser muito importante para todos vocês, independente do momento em que estamos vivendo, mas todo mundo que tem fibrose cística precisa fazer fisioterapia respiratória todos os dias. Então, eu tenho certeza que todas as informações que vocês vão receber hoje e já receberam em todas as nossas aulas vão ser super importantes. E para conversar um pouquinho com a gente hoje sobre nebulizadores na fibrose cística, a nossa segunda aula sobre nebulizadores, eu vou chamar meu querido amigo Evanirso. Boa noite! Boa noite, Verônica. Boa noite, pessoal. Mais uma segunda-feira, estamos aqui animados com o conteúdo da aula de hoje. Nós mudamos um pouco a dinâmica da aula de hoje. Hoje nós teremos, ao invés de um vídeo, de uma gravação, nós teremos uma aula que vai ser aproximadamente 30 minutos, onde que vamos abordar detalhes importantes do nebulizador e do que realmente os pacientes precisam saber para tentar escolher da melhor forma possível o nebulizador para o seu tratamento. Então, espero que vocês gostem. Está animada, Verônica? Estou super animada, já estou sabendo alguns segredinhos da nossa aula de hoje, então eu estou muito ansiosa também para ver ela completa. E acho que vamos direto para o que interessa hoje, que hoje vocês vão ter a honra de ter o Evanirso dando uma aula ao vivo para vocês. Então vamos embora, Evanirso, o microfone está contigo, boa apresentação, boa aula, e espero que vocês aproveitem muito. Eu vou estar aqui anotando todas as tuas dicas. Ótimo, eu vou compartilhar a tela aqui para a gente começar. Só um momentinho. Ótimo. Então, vamos lá, né, pessoal? Hoje a nossa aula vai falar sobre como escolher um nebulizador para o tratamento adequado, que é uma realidade aí dos pacientes com fibrose cística. Todos geralmente fazem uma inalação, seja uma medicação mucolítica ou um antibiótico. Então, nós vamos falar um pouco desses detalhes em relação à escolha do nebulizador. Quando a gente pensa na nebulização, a gente pensa que é um tratamento que já faz parte muito tempo da vida das pessoas. Os primeiros relatos históricos a respeito da utilização do nebulizador vêm a 1554 anos antes de Cristo, onde que eles utilizavam algumas ervas, e essas ervas eram colocadas em determinada estrutura, e elas eram queimadas, e aí soltavam vapor de outra substância interna, e isso era aspirado por os pulmões, para tratar algumas enfermidades. Então, por que utilizar o pulmão? Por que utilizar a inalação? Então, aqui nós temos um desenho esquemático que mostra para a gente um pulmão. Então, o objetivo de fazer o tratamento inalatório é que a gente consegue fazer com que a medicação chegue diretamente no órgão a ser tratado, no caso aqui os pulmões, com menor efeito sistêmico. Então, todos nós já tomamos um anti-inflamatório para tratar uma dor muscular. E o nosso estômago, ele sofre com esse anti-inflamatório. Então, isso é um efeito sistêmico do medicamento que iria ser utilizado para tratar uma dor muscular. Então, quando se trata da inalação, e a gente tem que tratar o pulmão, quando a gente administra diretamente nos pulmões, a gente consegue ter um melhor efeito da medicação no órgão a ser tratado e com menor efeito sistêmico. E esse gráfico, ele mostra isso para a gente, como é importante tratar utilizando a via inalatória. Então, aqui é um gráfico mostrando a variação da função pulmonar do VF1 em relação à utilização de algumas medicações muito comuns na asma. Então, a asma, muitas vezes o paciente evolui com tosse, com chieira. Essa chieira é em decorrência de um broncoespasmo. O broncoespasmo é uma limitação no fluxo de ar que sai dos pulmões. Então, ele sai fazendo um certo barulho e leva a uma redução da função pulmonar. Um dos medicamentos que é dado para esses pacientes para reverter essa obstrução, esse broncoespasmo, é, por exemplo, um medicamento muito comum, salbutamol, um broncodilatador.
E aqui eles mostram a utilização de um broncodilatador através de aerosol, ou seja, diretamente aos pulmões, através de uma medicação oral ou através de uma injeção subcutânea. Então, nessa linha de baixo, a gente tem os medicamentos que foram ofertados de forma oral e de forma subcutânea. E aqui em cima, nós temos a medicação que foi ofertada diretamente na forma de aerosol. Então, o que a gente vê? Que o efeito na melhora do VF1, da função pulmonar, ele é muito maior quando o medicamento é dado de forma em aerosol, quando comparado com o medicamento de forma ou de aplicação subcutânea ou de forma oral. Então, isso, mais uma vez, justifica a utilização da via inalatória como uma via preferencial no tratamento da doença pulmonar dos pacientes com fibrose cística. Quando a gente pensa na doença pulmonar da fibrose cística, a gente pensa na perda gradativa da função pulmonar, da colonização bacteriana e das lesões estruturais do pulmão, que vão, de certa forma, ser justificadas pela presença de secreção pulmonar espessa e da tosse crônica, principalmente o excesso de secreção. Então, para entender como que a gente vai utilizar as medicações para tratar essas alterações da doença pulmonar na fibrose cística, a gente pensa inicialmente no nebulizador. Aqui a gente tem um nebulizador a jato, aqui a gente tem uma medicação. Essa medicação ela vai associar junto com o ar que sai do nebulizador com o medicamento, formar partículas. Essas partículas muito pequenas, que são a mistura de ar com a medicação, ela tem que ser formada em diferentes tamanhos para que ela consiga chegar até nas regiões periféricas do pulmão. E esse trajeto, em determinado momento, elas vão se aderir à parede brônquica, vão chegar cada vez mais nas profundezas, vai ser de acordo com o tamanho dessa partícula produzida. Então, a gente considera um nebulizador eficiente aquele que consegue produzir partículas que ficam nas vias aéreas superiores, nas vias aéreas médias e também nas vias aéreas inferiores. Consiga contemplar toda a árvore respiratória. E é importante falar de todos os tratamentos existentes na fibrose cística e também do tratamento inalatório, que desde inicialmente, na descrição da doença, até a aplicação da fisioterapia respiratória e depois os medicamentos inalatórios, isso contribuiu de forma importante para a melhora da sobrevida dos pacientes, para a melhora da qualidade de vida. E esse ganho cada vez está sendo mais crescente com as medicações, com as outras medicações, a utilização da solução salina hipertônica, de algumas enzimas, e agora com os moduladores e corretores de canal. A expectativa é que cada vez mais a sobrevida dessa população melhore. Então, para que a gente tenha uma estabilidade da função pulmonar, para que a gente tenha uma boa qualidade de vida, o tratamento inalatório ele foi fundamental e importantíssimo para os pacientes com fibrose cística. E quando a gente pensa no tratamento inalatório, a gente pensa nos diferentes equipamentos existentes. Então, alguns com a carinha melhor, mais atrativos, principalmente para as crianças, alguns menos detalhados, outros tecnológicos e avançados, todos têm suas particularidades. E é importante que o nebulizador desse ele não tem que ser somente bonito, né? Ele tem que ter algumas características importantes. E essas características estão levadas em consideração não só na confecção do nebulizador, mas também no momento onde que vai ter a formulação e a criação do produto químico que será o medicamento. E para isso eu coloquei um documento que foi publicado recentemente numa revista de doenças respiratórias que mostra como que é desenvolvido os produtos e os equipamentos para tratar as doenças pulmonares. Então a gente tem inicialmente o desenvolvimento do medicamento, do produto. E nessa fase de desenvolvimento do medicamento, eles já propõem se eles vão ser utilizados de que forma, de que via. Então, no caso do medicamento inalatório, ele tem que estar atento inicialmente às propriedades físico-químicas do medicamento e também do design do dispositivo do nebulizador. E tem que avaliar a combinação entre essas duas características. Será que aquele nebulizador ele pode alterar as propriedades físico-químicas? Ou será que aquelas propriedades físico-químicas podem, de certa forma, dificultar a formação do aerosol? É o primeiro momento. E depois eles vão avaliar a combinação desse dispositivo com a formulação do medicamento.
No segunda etapa, eles vão pensar em outro aspecto, que é o produto em aerosol e o desempenho em relação à sua utilização, não só em relação ao aparelho, mas também em relação à técnica inalatória que o paciente vai utilizar. Então, aí, fazer o desenvolvimento do produto junto com a técnica do paciente, a gente encontra nessa parte secundária de desenvolvimento. E, por último, eles vão avaliar a biodisponibilidade. O que seria isso? Será que aquele aparelho, junto com aquela medicação, está fazendo com que aquela medicação chegue onde tem que chegar? Então, a partir daqui, eles vão avaliar se existia, se vai ter a deposição pulmonar, ou seja, quanto desse medicamento vai chegar até os pulmões. Segundo, a absorção desse medicamento pelo trato respiratório ou pela captação por macrófito, ou mesmo se aquilo interfere no transporte mucociliar. Então, o processo de estabelecimento do produto, ele tem que seguir essas etapas. Então, quando se pensa no medicamento para levar uma descolonização bacteriana ou no medicamento que vai, de certa forma, favorecer a eliminação das secreções, eu tenho que pensar que será como que esse medicamento ele vai ser eficiente? Será que qualquer nebulizador pode entregar essa medicação ou eu preciso fazer esse desenvolvimento em conjunto? Que pode ser que eu escolha com um nebulizador que não tenha as condições adequadas e o medicamento não adentrar dentro do sistema respiratório e as pessoas podem concluir que o medicamento não funciona. Ou pode ser que eu tenha um nebulizador muito eficiente, o medicamento não funciona tanto, e também pode tirar uma conclusão que o nebulizador é ruim. Então, por isso que esse desenvolvimento entre o medicamento e o nebulizador tem que ser de forma sistemática, principalmente na fase inicial da elaboração do produto para estudo clínico. Então, os nebulizadores a jatos foram os primeiros nebulizadores utilizados pelos pacientes, principalmente os nossos pacientes com fibrose cística, e eles desempenham um papel importante no tratamento. E ele tem algumas características que tornam esse dispositivo muito atrativo. Inicialmente, é um equipamento de fácil uso, as crianças conseguem manusear, qualquer adulto consegue manusear sem ter grandes complicadores. Ele consegue ofertar uma grande quantidade de medicamento ao sistema respiratório, e isso é muito importante, porque se a gente fosse comparar a quantidade de medicamento que é ofertado no sistema respiratório com a quantidade de medicamento que é dado do ponto de vista através do endovenoso na internação, a quantidade de medicamento via inalatório é muito maior e com menor risco de toxicidade. Então, no ambiente hospitalar, quando o paciente está internado, às vezes o médico calcula muito bem a dosagem da medicação, do antibiótico principalmente, para que não levar efeitos secundários maléficos, principalmente alguns efeitos relacionados à sua eliminação via o sistema urinário. Então, nesse caso, você consegue ter a segurança de ofertar uma grande quantidade sem ter tanto efeitos adversos em relação à utilização. São relativamente com baixo custo, né, de comercialização. Hoje ele tem uma disponibilidade de equipamentos aí com custos acessíveis, porém ele tem um tempo de tratamento prolongado e a higienização constante se faz necessário, porque senão a gente cria um outro problema de recontaminação. Então, essas são características que fazem com que esses equipamentos sejam utilizados com frequência nos nossos pacientes. Então, quando a gente pensa no nebulizador a jato, ele é formado por dois equipamentos. Ele é formado por um compressor, que é um dispositivo que vai gerar um fluxo de ar. Esse fluxo de ar, quando ele passa pelo sistema, ele gera umas pressões, e essas pressões vão ser as pressões ideais de funcionamento. E o nebulizador, que é o copinho da inalação. O nebulizador, ele é responsável por formar o aerosol. Por quê? Quando o ar que sai do compressor, ele passa por esse sistema aqui do fluxo, aqui ele cria uma pressão negativa, ele traz para dentro do copinho o medicamento, e esse medicamento, junto com o ar, impacta na parte superior do nebulizador e vão produzir partículas. Essas partículas de diferentes tamanhos vão ser inaladas e depositadas no sistema respiratório. Então, quando a gente pensa nesse compressor, a gente tem que pensar na taxa de fluxo, e essa taxa de fluxo ela interfere diretamente no tamanho da partícula. Então, nos nebulizadores a jatos, as pressões dos compressores ela vai inferir a taxa de fluxo de ar, e essa taxa de fluxo de ar vai interferir diretamente no tamanho da partícula. Pressões elevadas, fluxos elevados geram partículas com menores diâmetros. Pressões baixas com fluxos baixos geram partículas com maior diâmetro.
E por muito tempo, na década de 90, surgiram vários outros nebulizadores e vários outros equipamentos. Então, a agência regulatória americana, como se fosse a nossa Anvisa aqui no Brasil, ela, devido a essa grande variabilidade de equipamento, de heterogeneidade em relação às características de funcionamento, ela limitou a utilização dos dispositivos inalatórios vinculados aos estudos clínicos. Então, aquilo que eu falei para vocês, então, no estudo lá da tobramicina inalatória, da alfa-dornase, eles testaram determinados nebulizadores, garantiram uma oferta adequada do medicamento aos pulmões e, a partir daí, liberou na bula da medicação somente aqueles nebulizadores que foram testados previamente, que tinham segurança na oferta e garantia de um efeito adequado na oferta da medicação. Então, isso foi uma regulamentação do FDA americano para tentar manter um controle adequado em relação a qual equipamento deveria utilizar determinada medicação. Então, vamos fazer a nossa primeira definição de alguns conceitos importantes que nós temos que saber. Primeiro, quando a gente pensa na deposição do medicamento pelo trato respiratório, a gente tem que pensar no tamanho da partícula que aquele nebulizador fornece. Então, aqui, por exemplo, nós temos partículas de 10 a 30 micrômetros, são partículas que vão depositar na região superior, que é na boca e no nariz, na região de orofaringe. Partículas de 2 a 10 micrômetros conseguem chegar da traqueia dos brônquios e chegar até bronquíolos. E partículas menores que 2 micrômetros chegam até a região periférica, como até os alvéolos, e muitas vezes elas podem ser exaladas também, porque elas são tão pequenas que na hora que você solta o ar, elas saem pelo nariz. Então, esses tamanhos de partículas são muito importantes. Os nebulizadores têm que produzir uma variedade de partículas para que ela consiga contemplar a medicação por toda a extensão da árvore brônquica. Para isso, eles criam algumas definições importantes. Por exemplo, porcentagem de partículas respiráveis. Porcentagem de partículas respiráveis são partículas menores que 5 micrômetros. Todo nebulizador, quando a gente vai na farmácia comprar, que a gente lê a bula, ele tem que definir para vocês a porcentagem ou fração de partículas respiráveis. Então, geralmente, quando elas são acima de 60, são características importantes e que garantem que aquele dispositivo, aquela máquina, consegue soltar partículas pequenas que conseguem entrar para dentro do sistema respiratório de forma adequada. Outro fator importante que eles mostram para a gente, que é o diâmetro aerodinâmico médio de massa. O que é isso? É o tamanho médio dessa partícula. Então, alguns equipamentos mostram que o tamanho médio é de 3,91, de 4,5, de 2,9. Então, valores menores que 3,9 são valores importantes e que, de certa forma, garantem que tem partículas com tamanhos variados, mas que o diâmetro dela está mais para partículas menores que 5, que maiores do que 5. O volume residual, pessoal, é o volume de medicamento que fica dentro do copo de inalação após uma inalação. Então, se eu tenho um equipamento que deixa um grande volume residual, uma grande quantidade de medicamento após a inalação, eu deixo de ofertar essa medicação para o pulmão. Então, provavelmente, ele não está sendo tão eficiente assim em relação a ofertar aquela medicação no pulmão. O débito de volume nebulizado ou a taxa de oferta de medicação é o tanto de medicamento que esse nebulizador consegue disponibilizar para uma inalação por minuto. Então, essas características elas são muito importantes, nós vamos falar delas novamente no desenrolar da aula. Então, quando a gente pensa no tamanho da partícula, a gente tem que pensar na porcentagem de partículas respiráveis. Quando a gente pensa em relação às pressões adequadas do compressor, isso vai estar inferido, por exemplo, o fluxo de ar gerado. Quando eu falo do débito do volume nebulizado, eu penso na eficiência do sistema, e quando eu penso no volume morto ou volume residual, eu penso na quantidade de medicação que deixou de ser ofertada. Então, isso são características importantes que a gente vai falar em relação aos nebulizadores. E aí, pessoal, sempre quando eu coloco essa imagem nas minhas aulas, o pessoal geralmente fica assim, muito estressado, porque ela fala de alguns detalhes importantes. Então, se eu pego um nebulizador novo, zerado na caixinha, dos 100% do medicamento que eu coloco nesse copinho, mais ou menos acima de 60% fica dentro dele ou sai para o próprio ambiente.
10,9% desse medicamento vai ficar retido, por exemplo, nas vias aéreas superiores. E somente 15,3% do medicamento vai chegar até os pulmões. Quando eu penso que vai chegar aos pulmões, eu pego nas regiões traqueobronco e nas regiões pulmonares, são as regiões mais periféricas do pulmão. Ou seja, se eu tenho um nebulizador novo, zerado, se o paciente faz inalação adequada na posição correta, somente 15% do medicamento vai chegar até o pulmão. Agora, se eu não escolhi um nebulizador adequado, se ele tem uma quantidade de partícula com um diâmetro muito grande, esse medicamento vai ficar retido nas regiões superiores do trato respiratório e não vai adentrar para dentro do pulmão, fazendo com que uma quantidade menor chegue até os pulmões. Se eu tenho um nebulizador que não está funcionando de forma adequada, se eu não faço o controle a limpeza adequada, eu vou ter uma quantidade menor do medicamento para dentro dos pulmões. E isso pode ser fator importante que vai fazer com que a terapia seja não tão eficaz e aí o paciente tenha todo o prejuízo em relação ao tratamento. Agora, os estudos clínicos mostram que se o nebulizador novo, se chegou 15,3% desse medicamento nos pulmões, garante uma estabilidade, principalmente da função pulmonar e diminuição dos sintomas. E aí a gente pode avaliar. Essa avaliação geralmente é feita em laboratórios dos próprios fabricantes dos nebulizadores. A vantagem seria se a gente tivesse um laboratório disponível com frequência para os nossos centros de referência e que, pelo menos aqueles nebulizadores novos que estão no mercado de comercialização, pudessem passar por essa avaliação. Então, olha que importante que ele traz para a gente. Ele traz para a gente, quando pega um aparelho, coloca ele ligado nessa máquina, ele vai dar para a gente as pressões geradas, ele vai dar o fluxo de ar, ele vai dar o diâmetro médio de massa da partícula, ele vai dar a porcentagem de partículas respiráveis, que são aquelas partículas menores que 5 micrômetros, vai dar a taxa de oferta da medicação e também as partículas menores que 2 micrômetros. Então, aqui ele sabe que o nebulizador está saindo da fábrica com características muito importantes em relação à oferta de medicação. Como eu falei para vocês, nebulizadores com uma taxa de oferta de medicação acima, com uma taxa de partículas respiráveis menor que 5%, acima de 71%, menor que 5 micrômetros, acima de 61%, é um nebulizador que está dentro das características adequadas de funcionamento. Então, baseado nisso, nós temos várias expectativas. A nossa expectativa atual, baseada no cenário que nós estamos vivendo da Covid-19, é que a gente possa tão rapidamente sair correndo para os parques, passear ao ar livre, abraçar as pessoas que a gente gosta. Mas nós também temos expectativas em relação à utilização de cada vez mais nebulizadores eficazes que possam diminuir o tempo de tratamento e aumentar a oferta da medicação aos pulmões, fazendo com que os pacientes se estabilizem ou melhorem da doença pulmonar e tenham mais qualidade de vida. Então, a nossa expectativa em relação aos nebulizadores é que cada vez mais tenhamos nebulizadores tecnológicos, nebulizadores que conseguem garantir uma oferta adequada da medicação. E agora a gente vai falar um pouquinho dessa expectativa para esses equipamentos. Então, a gente começa inicialmente avaliando algumas tecnologias existentes em relação aos nebulizadores. Nós temos os nebulizadores com respiração espontânea. O que é isso? Vocês podem estar me perguntando. Respiração espontânea. São todos esses nebulizadores que a gente tem disponível hoje no mercado nacional. Os nebulizadores a jato, o próprio IFLU. Então, o que faz? O paciente coloca e ele faz a respiração dele sem ter qualquer ajuda. E esses nebulizadores, eles garantem que 15% mais ou menos do medicamento chega até os pulmões, 70% fica na garganta e 15% exalado. Eu dei um exemplo do IFLU aqui, mas o IFLU consegue depositar um pouquinho mais de medicamento no pulmão. Mas os nebulizadores a jato, todos os outros, que não é o caso do IFLU, eles mantêm mais ou menos esse perfil de deposição. E essas duas imagens mostram para vocês isso. Aqui nós temos um paciente com fibrose cística e aqui nós temos os voluntários saudáveis sem ter qualquer problema pulmonar. Então, o paciente com fibrose cística que já tem uma doença pulmonar, a deposição, usando um nebulizador de respiração espontânea, fica mais ou menos dessa formato. Esses pontos esverdeados, mais claros, um pouquinho mais escuros, mostram a deposição do medicamento no pulmão. Numa pessoa sem doença pulmonar, a deposição é muito maior. Agora, quando a gente pega um nebulizador que tem uma respiração controlada,
Aí vocês vão me perguntar, o que é o nebulizador com respiração controlada? É que ele vai adaptar tanto a respiração do paciente, com o equipamento do nebulizador e com o medicamento, fazendo que uma quantidade maior de medicamentos esteja até o pulmão, chega até o pulmão. Então, isso nós vamos falar depois. E olha para vocês verem, o mesmo paciente com fibrose cística, olha como a deposição é muito maior, comparar, e também nos indivíduos saudáveis. Então, aqui eles fazem que 80% do medicamento chega até os pulmões. Então, imagine você, se com 15% já faz um resultado fantástico, imagine com 80%. O grande problema dessas tecnologias, que são tecnologias muito caras, essas tecnologias, elas têm que ser avaliadas do ponto de vista de efeito de toxicidade. O que acontece? Imagine se com 14% uma resposta é X. Será que eu com 80% a resposta pode ser da mesma forma? Será que vou ter que diminuir a dose de medicamento que eu vou colocar na inalação para poder não fazer com que uma grande quantidade excessiva de medicamento chegue até os pulmões? Então, esse questionamento a gente ainda tem e tem que ser respondido ainda. Então, um exemplo claro de tecnologia dessa é os nebulizadores Akita. Então, ele tem um sistema de controle da respiração, né, ou da respiração controlada, e sem da respiração controlada. Então, enquanto que aqueles outros simples que eu falei para vocês era de 15%, esses aqui fazem com que chegue no pulmão 56%, e com o controle do padrão respiratório de 81% de medicamento chega até os pulmões. Então, esses respiradores, como outros também, trabalham esse mecanismo de adaptação do padrão respiratório. Então, o que ele faz? Ele pega a medicação que foi ofertada, e ele pega o dispositivo inalatório e o paciente. Então, isso é um exemplo claro de um nebulizador que tem adaptação do padrão respiratório. O paciente puxa o ar inicialmente pela boca, ele mede o volume de ar e o tempo que o paciente gasta para inspirar e para exalar. E a partir daí, se ele programa as próximas inalações naquele tempo da respiração do paciente. Então, esse nebulizador, além dele ajudar a modular a oferta da medicação de acordo com a respiração do paciente, quanto mais correto o paciente faz a sua técnica inalatória, melhor vai ser os benefícios desse medicamento aos pulmões e mais, menor vai ser o tempo gasto com a inalação. Então, imagine vocês uma criança, um adolescente, um próprio adulto. Então, ele vai se concentrar para fazer inalação, fazer uma respiração mais adequada possível, para garantir que o tempo de inalação dele seja melhor. E esse aparelho, além do mais, ele tem um chip. E esse chip, geralmente, a gente consegue, o paciente leva em todas as consultas, o fisioterapeuta consegue fazer a leitura, avaliar se o padrão respiratório do paciente foi adequado, consegue avaliar a adesão e consegue avaliar, por exemplo, qual o mecanismo que pode justificar um tempo de inalação prolongado. Então, ajuda mais ainda a avaliar e dar mais condição para que o paciente tenha um tratamento adequado. Então, quando eu tenho esses sistemas que conseguem controlar o padrão respiratório e eu consigo associar uma nova tecnologia, que são as membranas vibratórias, eu vou ter nebulizadores com maior otimização da deposição pulmonar, eu vou ter uma melhora no tempo de tratamento, eu vou ter uma terapia adaptada de acordo com a respiração de cada paciente e eu ainda consigo avaliar os dados para avaliar a adesão, tratamento e monitorização de algum evento que poderia justificar um erro no processo de inalação. Então, isso é uma tecnologia extremamente fantástica que ainda não está disponível para nós no mercado nacional. O IFLU, alguns pacientes já têm disponibilidade, é uma tecnologia também que ajudou muito a melhorar o tempo de tratamento. Ele garante uma grande oferta de partículas respiráveis, e essas partículas respiráveis conseguem ofertar uma quantidade maior da medicação para dentro dos pulmões. Ele tem uma alta taxa de formação de medicação, ele não estraga a medicação, ou seja, em alguns nebulizadores pode degradar a medicação, no caso dele, ele não estraga. Em algumas medicações, a gente tem que ter o ajuste da dose para não gerar toxicidade. E a grande vantagem é o preço, a disponibilidade dele que a gente não tem ainda no mercado nacional e a necessidade de troca periódica a cada, no mínimo, 6 meses, tanto da membrana vibratória quanto de todo o sistema, o nebulizador, que é essa parte de cima aqui do dispositivo.
mas essa tecnologia ajudou muito os nossos pacientes com fibrose cística, porque fez com que cada vez mais gastasse menos tempo com a inalação, que já é tempo demais. Então, só com tratamento inalatório, conforme o regime que o paciente se encontra, ele pode gastar até 120 minutos por dia de tratamento inalatório. Então, tecnologias que vão, de certa forma, diminuir o tempo de tratamento inalatório vão favorecer com que esse tratamento se leve mais adesão ao tratamento e o paciente consiga ter uma maior eficácia no tratamento inalatório. Então, as tecnologias de membrana vibratória, o IFLU se enquadra dentro delas, tem grandes vantagens por ser silenciosos, portáteis, melhora o tempo de tratamento e uma rapidez na produção de partículas de forma mais homogênea. O grande problema é que as pessoas começaram a produzir vários outros equipamentos de membrana vibratória. Então, são tecnologias extremamente atrativas, portáteis, mas, infelizmente, não foram testadas em grande escala nos pacientes com fibrose cística. Não só nos pacientes, mas nas medicações utilizadas. Quando a gente pensa nesses nebulizadores, eles geralmente foram feitos testando os broncodilatadores, alguns corticóides inalatórios. Agora, é uma realidade que não é comum na fibrose cística, a gente não usa tanto broncodilatadores, ou corticóides inalatórios via nebulização, mas a gente utiliza muito antibiótico, né? E os mucolíticos. Os antibióticos são suspensões com características diferentes e muitas vezes a utilização desses dispositivos faz com que o tempo dessas medicações, desses dispositivos, faz com que o tempo de vida desses equipamentos sejam muito curtos. Então, era preciso que o desenvolvimento de produto associasse junto a medicação para ter produtos mais robustos e mais eficazes. Então, quando a gente pensa nas regulamentações das agências nacionais e internacionais, eles têm algumas características importantes. Então, a Anvisa, aqui no Brasil, ela segue essas classificações em relação a dispositivos envolvendo os tratamentos de saúde. Então, por exemplo, os dispositivos de classe 1 são os dispositivos que não são usados para suportar ou sustentar a vida, mas requer controles gerais. Um exemplo clássico disso é luvas cirúrgicas, depressores de língua. Os exercícios classe 2, esses dispositivos ainda não só exigem controles gerais, mas também devem atender a padrões de desempenho. Um exemplo de um dispositivo médico de classe 2 que precisa de padrões de desempenho são os nebulizadores. E os classes 3, eles precisam são dispositivos que vão sustentar e salvar vidas, requer a aprovação pré-comercialização, semelhante ao uso do medicamento. Então, os nebulizadores, eles se enquadram nos dispositivos que precisam de certa regulamentação. Mas nós temos que pensar, além dessa regulamentação, um nebulizador, se ele é utilizado para broncodilatador e foi testado com broncodilatador, ok. Agora, imagine um nebulizador que vai ser utilizado com uma inalação de antibiótico ou de um mucolítico e que não foi testado com o antibiótico ou mucolítico. Então, a gente perde um pouco essa questão de padrão de desempenho em relação a essas medicações. Então, muitas vezes, isso pode dificultar o acesso dos pacientes a esses dispositivos com maior segurança. É o que nós estamos vivendo hoje no cenário atual do Brasil em relação aos nebulizadores. Aqui nós temos uma tabela que mostra quais os medicamentos foram testados com o sistema IFLU-RAP. Então, os fabricantes testaram a tobramicina, o colistimetato, o salbutamol, o brometo de patrópia, a alfa-dornase, a acetilcisteína e outros medicamentos utilizados em outras doenças. Aqui eles viram a taxa de oferta da medicação em gramas por minuto e também eles viram qual era o tamanho de partícula produzido. Então, vamos fazer um cálculo aqui. Olha, o salbutamol aqui, ele produz uma partícula de 4,3 de diâmetro médio de massa. Mas quando a gente vê a alfa-dornase, é 3,9. Ou seja, o mesmo dispositivo para diferentes substâncias formam tamanhos diferentes em relação à partícula. E ele também forma porcentagem de partículas respiráveis. Só um momentinho que eu estou achando. Deixa eu só melhorar minha ponteira aqui, pessoal, um minuto só.
eles formam tamanhos de partículas respiráveis que variam muito em relação também ao produto utilizado, também com tempo variado. Mas a gente tem a segurança para saber que o dispositivo ele forma um tamanho de partícula que garante com que o tratamento chegue de forma adequada no sistema respiratório. Quando a gente pensa no nebulizador que nós estamos utilizando atualmente, que é o nebulizador por jato de ar NSC-801 da Omron, esse é o nebulizador que mais se adequou às novas normativas da Anvisa. E ele traz para a gente algumas características importantes em relação a algumas medicações. Então, olha aqui para vocês verem. Ele pega um corticóide inalatório, os broncodilatadores, e vê o seguinte, olha, tamanho de partícula, diâmetro médio de massa. Olha aqui para vocês verem, de 3,88, 2,91, 2,54. Aí, nós temos que fração de partículas respiráveis, que são aquelas partículas que eu falei para vocês, que é menor que 5 micrômetros. Varia de 61% a 70%. E ele fala para a gente também de partículas finas, de partículas grossas, e também da quantidade de medicamento que é ofertada em miligramas e microgramas por minuto, de acordo com as medicações. Então, se fosse para utilizar um corticóide inalatório, um salbutamol, esse nebulizador estava com funcionamento adequado para essas medicações. No entanto, para alfa-dornase, para colimicina, para tobramicina inalatória, a gente não tem estudos que mostram quais são os tamanhos de partículas gerados por esse compressor. E também a gente não tinha nenhum outro nebulizador no mercado nacional que tinha essa informação. Então, no momento, para que os pacientes ficassem sem assistência, a gente tinha uma proximidade em relação ao diâmetro médio de massa das características desse nebulizador comparado com o nebulizador que era utilizado para alfa-dornase. Mas qualquer outro nebulizador que fosse registrado na Anvisa, ele tinha que ter esse detalhamento em relação à sua especificação. E esse detalhamento ele tem que vir no manual de funcionamento do nebulizador. Então, dentro dessas tecnologias disponíveis, a gente tem que estar sempre atento à taxa de saída da medicação, ao diâmetro médio de massa, como eu falei para vocês, a porcentagem de partículas respiráveis, o tempo de tratamento em médio que esses equipamentos gastam e também qual o mecanismo de geração do aerosol. Se é membrana vibratória, se é jato de ar, se é por ultrassônico, isso é muito importante. E também detalhes de fluxo ou pressão do aparelho são características importantes que tem que estar detalhada no manual do equipamento. Então, nós vamos para a nossa realidade. A nossa realidade atual é o isolamento social, é o uso de máscara, mas também nossa realidade em relação ao nebulizador não é tão atrativa como a gente queria que fosse. Quando eu fui fazer um levantamento de quais os nebulizadores que estavam disponíveis nas farmácias, aí eu visitei aqui em Belo Horizonte algumas farmácias e fui ler os manuais. Então, o que eles falam para a gente? Falam da taxa de saída da medicação, fala do diâmetro médio de massa de 4 micrômetros, mas fala para a gente aqui, por exemplo, porcentagem de partículas respiráveis que varia de 0,5 a 10 micrômetros. Ele não dá em porcentagem, quantas porcentagens de partículas respiráveis. Porque imagine você, se eu só falo de 0,5 a 10 micrômetros, imagine que 80% do tamanho da partícula em torno de 8 micrômetros ou 10 micrômetros, e somente 20% está menor que 5 micrômetros. Então, o que acontece? As medicações vão ficar só retidas em grandes vias aéreas, na região do nariz, boca e traqueia, não vão adentrar até o pulmão. Então, isso é importante a gente ter. Outra coisa que ele fala para a gente, que as pressões poderiam variar de 8 a 16 ou de 30 a 36. Então, você tem uma variação de pressão de 8 a 36, isso vai impactar diretamente no tamanho da partícula e também no fluxo gerado pelo compressor. E isso pode interferir no nosso tratamento. Então, isso é importante a gente observar. Quando a gente vê os outros, como se diz, o funcionamento da medicação, ele estraga, por exemplo, a alfa-dornase. A alfa-dornase não pode ser colocada no nebulizador ultrassônico. Ele tem vários equipamentos, tem uma interface muito grande, um circuito muito grande, vários conectores internos, e isso faz com que dificulta a esterilização e a higienização constante. Então, isso também dificulta a utilização com os nossos pacientes. Esses outros modelos também muito comum, que agora também é produzido pela Omron, o que ele fala para a gente?
que o nebulizador é a jato, as pressões com torno de 16 a 50 psi, ou seja, uma variação muito grande de pressão com fluxo de 8, com a taxa de saída de 0,4 ml por minuto. Não fala do diâmetro médio de massa, não fala do porcentagem de partículas respiráveis, eu não tenho a garantia do que o medicamento está sendo ofertado para os pulmões de forma adequada. E um detalhe importante, como eu falei para vocês anteriormente, esse nebulizador que é utilizado aí nos pacientes com fibrose cística, hoje disponibilizado pelo programa Inspirar, para medicação alfa-dornase, ele fala da variação do tamanho da partícula, da porcentagem de partículas respiráveis, e ele fala também de quanto é o diâmetro médio de massa da partícula. Então, foi o nebulizador que mais se aproximou da gente em relação às características necessárias para fazer uma inalação adequada. Então, outro detalhe importante que a gente tem que levar em consideração, e nenhum outro nebulizador, compressor, fala isso para a gente, primeiro, a necessidade de trocar o kit de nebulização. Dentro da fibrose, você já tem vários estudos que mostram que os kits de nebulização têm que ser trocados a cada 6 meses, o filtro tem que ser trocado, e quanto tempo esse paciente pode utilizar esse equipamento. Então, a garantia desse equipamento é em torno de 3 anos, ele tem que trocar o filtro em torno de 2 em 2 meses e o kit de nebulização uma vez ao ano. E um detalhe importante, principalmente para os nossos pacientes que utilizam mais de uma medicação, esse nebulizador ele não pode ficar ligado mais que 20 minutos seguidos. Então, se você tem que fazer a alfa-dornase de manhã e depois você tem que fazer o antibiótico inalatório, se você utiliza o mesmo nebulizador, você pode diminuir a eficiência desse nebulizador, você pode diminuir a oferta de medicamento para os pulmões, você pode estragar o seu nebulizador com mais tempo. Então, nesse caso, se recomenda ter 2 nebulizadores, um para cada medicação. E outro detalhe importante que a gente não pode deixar de falar é aquilo que nós já falamos na nossa primeira aula do projeto, que é a limpeza e desinfecção. Esses dispositivos aqui são um kit de nebulização, um filtro de um compressor e um tubo de ar. E a gente vê que quando você lava o tubo de ar e seca adequadamente, na verdade ele nem precisa ser lavado, ele pode dar formação de pulga internamente, ele pode levar a contaminação. Um filtro que é branquinho, da cor de um algodão, dessa cor, ele vai sobrecarregar muito o compressor, fazendo com que esse compressor estrague. E um copo de inalação, mantendo a higienização adequada, vai contribuir para uma recontaminação do paciente. Isso vai dificultar o sucesso do tratamento. E também todos esses mecanismos adequados, eles também vão fazer com que o tempo de inalação aumente, dificultando também a adesão ao tratamento. Então, a gente tem que saber detalhes importantes na hora de comprar, mas também sempre lembrar que o cuidado em relação ao manuseio desses equipamentos também vai repercutir diretamente na eficiência e no cuidado em relação ao risco de contaminação e mesmo de duração do tratamento e da técnica. Então, vamos recapitulando, finalizando aqui a nossa aula, a gente tem que pensar que o tamanho de partícula é muito importante e que esse tamanho de partícula vai, de certa forma, repercutir nas porcentagens de partículas respiráveis, né? As partículas respiráveis vão garantir que uma quantidade maior de medicação chegue até as periferias do pulmão. Se eu tenho um nebulizador que forma um tamanho de partículas muito grandes, essa partícula volta para dentro do copinho, ela vai ser aerosolizada novamente, depois ela vai e volta, fazendo com que o tempo de gasto com a inalação demore cada vez mais. Então, quando o nebulizador vai ficando muito velho, o paciente que antes gastava 10 minutos para fazer a inalação, ele começa a gastar 25 minutos. Provavelmente, a pressão gerada está baixa, o fluxo está baixo, ele está formando partículas muito grandes. Essas partículas, elas aerosolizam, depois elas caem novamente dentro do copinho, aumentando o tempo de tratamento. E isso repercute diretamente na adesão ao tratamento. Pois é, aí essa criança mostra muito bem isso, mas poderia ser um adulto, qualquer outra pessoa. São tantos tratamentos em tão pouco tempo para fazer as outras coisas, então a gente tem que pensar nessas tecnologias para, de certa forma, dar mais eficiência e mais adesão ao tratamento. Então, escolhendo dispositivos eficientes, a gente vai otimizar o tratamento e o tempo desse tratamento também. Era isso que eu queria falar para vocês, espero que vocês tenham gostado. Se alguém tiver alguma dúvida mais específica, podem mandar um e-mail ou mesmo me chamar lá no meu Instagram através do @Evaniz.
Mais uma vez, obrigado, e vamos que vamos agora responder as perguntas. Com você, Verônica. Eu falei que realmente, assim, amei, aprendi muita coisa, me choquei com os 15%, ao mesmo tempo fiquei preocupada com os 80%, na hora eu pensei, eu preciso de um desse, que era um de 80%, mas como você muito bem falou, né, se com 15% já faz tanto efeito, 80% tem uma toxicidade também que é importante ser avaliada, enfim, né, a gente realmente quer o quanto mais de medicação depositada, mais também tem que pensar por esse lado. O pessoal tá, assim, fervoroso aqui no chat, tá todo mundo comentando muito, eu não tô dando conta de acompanhar aqui o chat e as perguntas no inbox, no sistema de perguntas ali. Uma coisa que eu queria falar para todo mundo, fiquem tranquilos, que eu sei que vocês devem estar acompanhando o horário aí também, talvez não dê tempo da gente responder todas as perguntas hoje, mas não esqueçam que a nossa última aula, fora a semana que vem na outra, vai ser só pergunta e resposta, não vai ter vídeo, não vai ter nada, né, Vanilson? Então, caso a gente não consiga responder todo mundo aqui hoje, fora a semana que vem na outra, vai ser só pergunta e resposta. Tentei dar uma reunida aí nas mais parecidas, Evanilson, o que mais vem, assim, do pessoal infelizmente, os inaladores que a gente tem acesso no Brasil, né, às vezes eles não duram muito tempo, e eu imagino que você já sabia que vinha algo parecido. As pessoas estão falando aqui que geralmente as membranas não duram muito, e de novo, a gente está aqui discutindo entre pessoas que utilizam, ninguém está aqui pontuando se um inalador, um nebulizador é melhor ou pior do que o outro. A gente está falando de modelos, né, Vanilson, entre membrana vibratória, jato de ar, ultrassônico a gente nem fala para alfa-Dornase, então, assim, ninguém está, a gente não está querendo questionar marca nem nada disso, mas o pessoal está falando muito sobre isso, assim, sobre essa questão de se pode fazer, por exemplo, a hipertônica no que a Anvisa aprovou agora, que está no Diário Oficial, e reclamando um pouco do tempo que eles duram, né? Tem pessoas que falaram aqui que eles estão durando 30 dias, mais ou menos. O que você tem visto sobre a durabilidade dos aparelhos, Evanilson? Verônica, é uma realidade. Eu acho que essas dúvidas dos pacientes, elas procedem. O grande problema que a gente tem é aquele que eu falei. Às vezes os nebulizadores são feitos para fazer uma inalação com soro, com bronquidilatador, mas eles não são feitos para tentar o batente de um paciente com fibrose cística. Eu acho que assim, algumas marcas tiveram muito sucesso em testar os nebulizadores na fibrose cística e conseguiram, de certa forma, corrigir esses erros que, porventura, pode acontecer. Então, assim, surgiram no mercado nacional vários nebulizadores portáteis de membrana vibratória, mas, infelizmente, eles funcionam muito bem com soro fisiológico, mas você vai fazer um antibiótico inalatório e não dá certo. Então, a membrana vibratória, toda membrana vibratória, independente de qual marca que for, ela precisa de ter uma lavagem retrógrada. O que é isso? O ar sai de dentro para fora. E quando ele sai, ele pode entupir a membrana. Então, você tem que fazer a lavagem de fora para dentro. Então, esse mecanismo é um mecanismo, de certa forma, que ajuda a aumentar a durabilidade da membrana. Nós temos que definir, por exemplo, quando pensa em fazer um nebulizador de um asmático, ou mesmo para uma pessoa, para um cantor, que hoje virou festa, né? Os cantores fazem inalação para tratar as vias aéreas superiores, a garganta. Se ele ficar no chuveiro fazendo gargarejo, a água chega da mesma forma que ele fizer o nebulizador. Mas tudo bem. Mas, Edir, nós não estamos pensando no nebulizador para isso. Nós estamos pensando no nebulizador para levar um antibiótico lá dentro do pulmão, para tirar uma colônia de pseudomonas, que é uma aflição para a nossa comunidade, para os nossos pacientes. Então, a gente tem que ter essa garantia. Então, assim, eu não vejo nada favorável para que consiga resolver esse problema de imediato no Brasil. É uma pena, Verônica, é uma pena, porque a gente gasta 5 mil, 6 mil reais com uma medicação e a gente dá um nebulizador que a gente não garante que ele chegou. Eu não consigo pensar como isso é uma coisa assim tão dicotômica, como é uma coisa assim... Eu acho que o investimento deveria ser, o paciente tem que usar uma medicação, ele tem que sair de lá com aquele nebulizador que foi testado, que está lá na bula da medicação. Então, por que está na bula da medicação?
não é? Então, Sim. assim, aí o que nós vamos falar? Na nossa próxima aula, nós vamos falar de como avaliar se o meu nebulizador está funcionando adequadamente. A Sim. gente vai lá, de forma empírica, avaliar isso em relação aos sintomas. Então, se eu tenho uma membrana vibratória, se eu estou fazendo inalação, mas eu vejo que minha secreção melhorou o aspecto, se está saindo com mais facilidade, se estou ficando sem secreção, se diminuiu o sintoma, é porque ele está fazendo efeito também. Então, assim, eu queria ter resposta para falar para ele assim, qual nebulizador de membrana consegue a funcionar de forma adequada. A única Sim. experiência que eu tenho positiva foi com o Influ. Foi a única Sim. experiência positiva. Os outros, infelizmente, não foi tão positivo assim. É. Agora a gente tem que entender por que não foi. Será que foi higienização? Será que foi a membrana que ela ficou impregnada? Se a gente arrumar uma forma de limpar essa membrana, ele volta a funcionar? Então, esses Sim. detalhes têm que surgir. Agora, o nebulizador a jato de ar, ele é mais robusto nesse aspecto. Então, esse que é utilizado, que eu coloquei da alfa-dornase, ele pode ser utilizado com essas medicações baseado no mesmo princípio que a gente levou em consideração, pelo tamanho da partícula, comparando com o tamanho da partícula da tobramicina em outro nebulizador. Sim. Aí, só que a gente vai ter que ter um nebulizador por medicamento, para Sim. garantir que ele vai funcionar de forma adequada. É. E a gente sabe que, infelizmente, isso não é realidade para todo mundo, muitas vezes, né? Que a pessoa só consegue um pelo programa e aí não consegue adquirir outros. A aquisição internacional ou de outros importados realmente é muito caro. E tem gente falando em equipamentos que você demonstrou aí, esse nebulizador com controle inspiratório é encontrado no Brasil? Você comentou Não, que ainda não, né? infelizmente, ainda não. Infelizmente. E se ele serve para qualquer medicação? Aquele nebulizador azul, que é o azul que tem. Akita? Não, o Akita, ele é uma tecnologia, infelizmente, é muito caro, ele só tem na Europa. Eu conheço esse nebulizador de palestra, de visitar estante, mas de utilizar, de demonstrar, não. Nunca, né? A gente tem esse da Philips, quando a Philips veio para o Brasil, a gente ficou muito esperançoso que eles iriam trazer. Ele é distribuído na Europa junto com a colimicina. Então, o paciente que tem a prescrição de utilizar colimicina, ele utiliza esse nebulizador. Mas também aqui a gente não tem disponível para os nossos pacientes, infelizmente. Sim. E tem pessoas perguntando sobre um nebulizador novo que surgiu recentemente de uma outra marca, que é o Inaresp. Você conhece? Conheço e já testei. É um nebulizador muito atrativo, mas ele também precisa de passar por alguns ajustes, principalmente com os nossos pacientes, porque ele também não dura muito, pelo mesmo problema da membrana vibratória. Entendi. O pessoal está falando aqui que teve informações sobre uma substituição do 803 para 801, e dá uma olhada no que está dentro do aprovado, né, pela Anvisa e dentro da regulamentação. Aí a gente pode verificar isso depois também. Uhum. Tem gente falando que Mas usa o 800... ele mudou muito pouco as características internas, Verônica. Ele mudou muito a questão de design, mas de característica interna em relação a esses variáveis, ele mudou muito pouco. Então, ele é muito semelhante ao outro. E o pessoal está falando aqui, a Camila falou que usa o 801 para o alfa-dornase e o Nevsmart para a tobramicina, que leva em torno aí de 30, 40 minutos mais ou menos, que é o da Glassmark, né, um azul portátil, o Nevsmart. Ele está gastando muito tempo, né? 40 minutos com a inalação. Eu não sei se ela falou somando as duas inalações, que ela falou de alfa-dornase e tobramicina, cada uma em um aparelho, ou se ela está citando realmente uma a 40 minutos, é bastante tempo, né? Bastante tempo. Eu lembro que, até conversando com a minha mãe esses dias por telefone, a gente estava relembrando, quando eu era pequenininha, não sabia que eu tinha fibrose cística ainda, a minha mãe alugava inalador na farmácia, e ela falando que teve uma vez que ela falou, ficou quase meu salário inteiro lá de aluguel de inalador, ou então a gente ia umas 5 vezes por dia de casa, andando até um hospital da vila que eu morava, para fazer a inalação no cilindro de oxigênio, voltava para casa, ia, voltava e voltava. Ô, Verônica, isso é uma realidade de muitos nossos pacientes. Eu já atendi paciente que ele tinha que ir no posto de saúde todo dia para fazer inalação, porque na casa dele não tinha luz. Muita gente. E ele tinha que deixar o medicamento dentro da geladeira da vizinha, porque não tinha geladeira em casa.
Com certeza. Não tinha luz. A gente fala, eu passei por situações parecidas de não ter inalador, de ter que alugar, ter que emprestar. Minha mãe, na época, eu lembro que a gente tinha uma farmácia do lado da minha escola, enfim, mas a gente vê situações parecidas até hoje. O que você falou da geladeira é, infelizmente, uma grande realidade de muita gente ainda, né? A gente sabe que existe uma desigualdade imensa aí ainda. O professor estava comentando sobre as medicações. Bom, teve uma outra pergunta aqui, deixa eu pegar aqui do nosso sisteminha. Se o ultrassônico portátil para hipertônica é eficiente? Sim. Oi? Sim, eu acho que se fosse escolher um medicamento para utilizar no ultrassônico, seria a solução salina hipertônica. Importante só reforçar que a gente comentou do ultrassônico é que a Fadornase não pode, por conta do processo de aquecimento que ele tem, né? Exato, e isso danifica, é uma enzima e qualquer aumento de temperatura danifica e ela perde todo o efeito. E a Vivian também perguntou se o eFlow seria o melhor para antibiótico hoje e se realmente o tempo de troca da membrana é de 6 meses, que é o que você comentou que sim, né? Exato, é uma coisa que tem que ser rigorosa a seguir por o seguinte: primeiro, o eFlow, a pessoa fala assim, vou comprar o eFlow, ótimo, comprou, muito bom. Mas ele tem que pensar que não tem que comprar só o eFlow, ele tem que comprar o kit e a membrana. O kit, todo o kit que ele já vem com uma membrana, mas ele também tem que colocar o Easy Care, que é a lavagem retrógrada da membrana, porque senão ele não funciona. E os estudos mostraram que há mais de 6 meses, ele aumenta o tempo de tratamento, então ele não vai gastar mais 3, 4 minutos para fazer a alfa-dornase, ele começa a gastar 10, 15, e aí ele começa a gastar mais tempo com antibiótico. Então ele também aumenta o tamanho da partícula, ou seja, aquela partícula minúscula, ele já não consegue ficar mais do mesmo tamanho, aumenta. Então, assim, os estudos são bem enfáticos, e isso foi feito de forma muito séria, então a gente tem que trocar a cada 6 meses. Sim. Ivanilson, eu sinto muito, mas nosso horário já está batendo na trave, já recebi uma mensagem dos nossos bastidores. A gente vai armazenar todas as perguntas que ficaram sem resposta, mas eu acredito que o vídeo foi a tua fala hoje ao vivo foi muito esclarecedora. A gente vai preparar também material por escrito para já colocar nos nossos canais amanhã, no site do Unidos pela Vida, para que as pessoas possam ler depois com calma tudo que você falou, e você também se colocou à disposição para tirar dúvida. Na última aula a gente vai responder todas as perguntas que ficaram, dessa e das outras 10 para trás, olha o desafio. Isso. Não, mas eu acho que é importante que na nossa próxima aula ainda fala sobre nebulização, então a gente vai conseguir completar algumas informações dessa e tirar as dúvidas. Então, pessoal, não fique triste, a gente vai responder todo mundo, com certeza. Com certeza. Bom, para a gente seguir aí a nossa sequência de momentos inspiradores, né, que a gente tem feito aí já há algumas semanas, a gente tem um vídeo muito lindo hoje. E eu não vou falar mais nada, roda o vídeo, que ele é emocionante, e acho que vocês também vão gostar bastante de um pai muito especial. Roda o vídeo. Olá, Verônica, olá, professor Evanilson, olá a todos os papais e mamães de fibra, que da mesma forma que a gente estão aí aprendendo online, graças ao Instituto Unidos pela Vida e a Vertex, aprendendo cada vez mais a cuidar dos nossos salgadinhos. Meu nome é Alex, sou de Guararapes, interior de São Paulo, papai da Marina, portadora de fibrose cística, Delta F508, homozigoto, e vamos em frente, Verônica, vamos em frente um dia de cada vez, seguindo em frente, para cuidar da nossa Marina, aprendendo cada vez mais com vocês, transmitindo os nossos conhecimentos também para os novos papais e mamães. O começo sempre é muito difícil, é uma notícia que vem triste, vem de uma forma que ninguém espera uma notícia dessa, então a gente realmente perde o chão, perde todos os sentidos. Eu mesmo, a Marina fez o teste do pezinho, foi descoberta através do teste do pezinho, e quando eu fui buscar sozinho os exames da Marina, uma enfermeira me chamou no posto de saúde e disse: Alex, olha, tem um problema aqui no teste da Marina, você vai ter que ir lá para Ribeirão Preto, fazer um outro exame lá, uma confirmação, mas não é uma coisa muito boa não.
Parece que é uma coisa assim correlacionada à fibrose cística, nem ela sabia falar direito sobre isso, Verônica. Então eu fiquei totalmente assustador. Ribeirão Preto fica a 3h30 aqui da minha cidade, nós nunca tínhamos ido para lá, então foi terrível, né? Então a gente devagarinho foi aprendendo, ouvindo as pessoas, ouvindo os médicos, lendo muito sobre isso. No começo a gente vai naquela busca desenfreada na internet e só vê coisas ruins, só vê coisas mais assustadoras, coisas que nos colocam para baixo. Então nós temos mesmo que nos apegar a pessoas boas e que trazem bons frutos para a gente colher. Nós temos vocês no Instituto Unidos pela Vida como os salvadores, né? A gente fala aqui em casa, nós não nos conhecemos pessoalmente, mas quando fala da Verônica, a gente vê alguém assim como uma super heroína que a qualquer momento de turbulência vai aparecer para salvar a gente, para nos dar um horizonte para onde a gente pode seguir. Isso, você, Verônica, o Instituto Unidos pela Vida, a Camila, o Vinícius, o professor Evanir, todo mundo que está envolvido aí em trazer conhecimento para os papais e mamães cuidarem dos nossos filhos e filhas portadores de fibrose cística. Então, importantíssimo, papai está fazendo parte, mamãe está junto, é uma parceria pelo futuro de saúde da nossa filha, do nosso filho. Então, nós temos uma rotina muito correta aqui em casa. A Marina, de segunda a sexta, faz inalação todos os dias, né? Às 7h30 da manhã nós começamos os trabalhos com a Marina, faz o Pomozame, a Alfadornase. 1 hora depois, eu que faço a fisioterapia da Marina, estudei muito, a Marina tem 8 anos, então em 2012, quando ela nasceu, nós tínhamos um material, tinha pouca coisa à disposição disso, então a gente procurava amigos, fazia alguns cursos, ia em Araçatuba, que é perto daqui, pegava alguns fisioterapeutas lá para ensinar algumas coisas, mas não eram especialistas na fibrose cística. Então nós fomos devagarinho aprendendo. Hoje o meu trabalho me permite estar todas as manhãs com a minha filha Marina, então eu faço a inalação junto com ela, eu faço a fisioterapia com a minha filha Marina, usamos tudo que aparece de novo, a gente busca, né? Procura manter ela numa vida mais ativa possível e divertida, fazer os procedimentos de uma forma divertida, tem que ser prazeroso para a criança. Claro que tem momentos de estresse, de momentos que não quer fazer, de momentos que não faz com a intensidade que nós desejaríamos que fizesse, mas isso faz parte do aprendizado e é importante essa parceria. Quer dizer, no momento que não está rendendo muito comigo, vai render com a minha esposa, no momento que não está rendendo muito com ela, nós dois juntos vamos trabalhar, e essa parceria é importantíssima para a criança. Você que tem uma esposa do seu lado, você que tem um marido do seu lado, façam parte junto. Não é fácil, existem os momentos de tristeza sim, existem os momentos de respirar fundo, se agarrar e seguir em frente. É para isso que nós temos a nossa parceira dentro de casa, o seu parceiro dentro de casa. Converse, sente, é para o bem da criança que vocês têm que estar participando junto desse tratamento. Nós temos o Instituto Unidos pela Vida que nos dá esse suporte, os grupos de WhatsApp, as comunidades, né? Então nós temos várias pessoas aí que nos apoiam, nos dão suporte para poder seguir em frente um dia de cada vez. Isso é muito importante. Nós agradecemos cada dia. Ai. Pois é. Até me afoguei. Difícil, né, gente? Muito obrigada, Alex. Eu tinha visto o vídeo à tarde e imediatamente mandei uma mensagem para ele falando: Alex, eu tô aqui debulhando de chorar.
Agradeci muito carinho e quero agradecer muito carinho de todo mundo que está aqui mandando mensagem, e agradecer muito aí a... Ai, falta até o ar, gente. E ó que eu já fiz o tratamento tudo redondinho hoje. Mas agradecer o carinho de vocês e é isso, é a nossa missão, é para isso que a gente está aqui e é por vocês que por vocês que eu dedico todo o fôlego aí que eu tenho. Tá difícil, Vanirson, fala aí um pouco, vai. Deixa eu falar um pouco, Verônica. E assim, eu fico muito feliz, eu acho que assim, primeiro por duas coisas importantes. Quando eu comecei na fibrose cística, o primeiro paciente que eu atendi, ele me fez tanta pergunta, que eu fiz assim, meu Deus, eu não posso me atender sem estudar mais, se eu estudar mais, porque um pai que vai procurar saber do seu filho, quer saber tudo direitinho, ele estuda, ele vai atrás da informação, e isso é muito importante. Então, isso foi um motivador para que cada vez eu pensava assim comigo, olha, quando eu estiver na frente de um pai, eu não posso deixar ele sair do meu consultório tendo dúvida. E aí eu tive que estudar para nunca deixar a dúvida. E uma coisa mais importante que o Alex falou, e eu valorizo, eu falo muito isso, é que às vezes a mãe leoa e o pai acomodado, a mãe leoa vai, toma esse tratamento e o pai acomodado fica lá no cantinho dele. É muito importante que a mãe leoa, ela deixe de ser leoa um pouquinho, e o pai acomodado deixe de ser acomodado um pouquinho, juntos sempre. Isso melhora tanto a adesão ao tratamento, melhora tanto o cuidado. E uma coisa que eu queria que ficasse é o seguinte, compartilhar sempre, delegar nunca. Né? Então, assim, quando a gente tem famílias que estão bem estruturadas juntas, nessa pai e mãe juntos, família unida, no processo as coisas fluem com muito mais facilidade. Então é muito bom a gente colocar nessa aula de hoje, que eu me senti muito isolado, só eu falando sem ver vocês, sem sentir a interação, mas foi muito bom a gente finalizar esse momento com esse depoimento do Alex, que é um momento muito inspirador para várias outras famílias. Parabéns, Alex, e parabéns outros pais e mães que fazem igual ele falou que faz. Juntos sempre, pai e mãe, companheiro e companheira. Com certeza. E uma coisa que você falou, né, Vanirson, que quando você começou a trabalhar, você falou, preciso estudar muito, e quando eu fui diagnosticada com fibrose cística, eu nunca tinha ouvido falar em fibrose cística, né, e faz 10 anos, isso vai fazer 11 anos agora em outubro. E eu comecei a estudar a fibrose cística já meio que no mesmo dia, para não dizer, assim... Na hora que eu cheguei em casa, já comecei a estudar, e como eu tinha tido o sonho de fundar o instituto já, então as coisas já se encaminharam, e eu não fazia ideia de como fundar uma organização social, de como dirigir uma organização social, de como gerir projeto, de como cuidado financeiro, de como... Nada, não tinha noção de nada, de como trabalhar com política pública, com advocacy, o que era fibrose cística, questões genéticas, nada, não tinha noção. E não teve um dia... Mas você tinha determinação. Então, nesses 11 anos teve uma coisa que eu não deixei de fazer, foi me dedicar e aprender, porque se eu tive a chance de ser diagnosticada e tratada, eu não quero que ninguém, pelo menos dos que eu puder atingir, e eu sempre falo para cada pessoa que já passou no Unidos pela Vida, ou você se dedica e trabalha de corpo e alma, por mais que você não tenha ligação com a fibrose cística, ou essa comunidade não é para você. Então, assim, o que a gente fala quando a pessoa passa no Unidos pela Vida para poder atender alguém com fibrose cística é dedicação, determinação, força de vontade, porque a nossa comunidade precisa de gente assim, e é isso que a gente está aqui para oferecer. Então, Alex, obrigada pelo teu carinho, pelo teu depoimento, obrigada pelo carinho de todo mundo aí. Enfim, muito feliz. Mais uma noite encerrada com sucesso, com amor, com carinho, com muito aprendizado, Foi incrível, com aula ao vivo, Vanessa, duplamente ao vivo. Eu fiquei isolado aqui, sem ver você, sem interagir. Falei assim, oh, meu Deus, será que eles estão me vendo? Uma hora você aparece na tela, eu falei assim, meu Deus, será que aconteceu algum problema? A Verônica apareceu aqui. Não, eu estava aqui de olho em você. Mas que bom, pessoal, obrigada mais uma vez. Muitas mensagens de carinho muito gostosas aqui. Obrigada, Evanirson, mais uma vez por todo o aprendizado. Semana que vem a gente se vê de volta.
E depois a gente chega para se despedir dessa jornada de 12 semanas, mas a gente ainda vai passar muito tempo fazendo muitas coisas junto com vocês e para vocês. Um beijo bem grande, tchau, boa semana, se cuidem. Tchau, Ivanirson. Tchau, pessoal, boa noite. Vertex, muito obrigado pela oportunidade. Unidos pela Vida, também brilhando sempre com a divulgação e abrindo cada vez mais portas para que outras pessoas tenham acesso a um tratamento adequado e igualitário. Beijo grande, boa noite, pessoal. Obrigado. Tchau, tchau.